capítulo de Ichnose Family. E eu não sei o que passa na cabeça desse autor. O capítulo começa em um flashback, onde toda a família Ichnose meio que vai a um planetário. Bom, Tsubasa não tava afim de ir, pois ele queria ir na piscina com Nakajima e os outros. Mas o nosso Kakeru fala que meio que vai ser divertido. E meio que a Sachi fala que meio que o Kozo e ela já foram várias vezes aí, ensinando muita coisa. E a primeira vez que o Tsubasa foi a um planetário, foi surpreendentemente divertido pra ele. O moleque adorou tanto que ele tá até com as estrelinhas da Ai. E foi a partir daí que ele decidiu que, enquanto isso não atrapalhasse o futebol, ele não iria se importar em voltar aqui de novo. Ele só não considerou que não haveria outra oportunidade. E nisso vemos uma silhueta igualzinha ao Tsubasa falando o nome do Tsubasa. E o Tsubasa acorda do sonho dentro do sonho. Bom, o Tsubasa agora que é o avô que tá com Alzheimer. E o Tsubasa decide não falar meio que nada disso perto do Kozo. Assim que ele sai do quarto do Kozo, ele avista a Sachi, que fala: "Você finalmente descobriu, não foi? Se contar ao Kozo sobre a condição dele, jamais vou te perdoar, pois se ele se lembrar, tenho certeza que ele vai acordar desse sonho. E eu não quero que ele descubra a verdade." E meio que a gente vê a Sachi chorando. E o Tsubasa nunca viu meio que sua avó tão triste assim. Ele lembra que o Sota falou que ele tá no mundo dos sonhos e está se esforçando a sair daqui. E lembra da fala do Sota que meio que o Tsubasa não consegue acordar do seu coma, pois se nega a aceitar o passado. Ele achava que se eles saírem daqui, seriam capazes de viverem como uma família novamente. Mas parece que as coisas não são tão simples assim. Então o Tsubasa ouve uma voz que fala: "Sair daqui realmente te deixaria feliz? Por que está obcecado em seguir em frente?" Bom, o Tsubasa responde para a voz que é porque o pai dele disse que ele precisa olhar para o passado. E o avô dele sempre diz para não ficar triste e sim seguir em frente. E a figura fala: "E daí? Por que tá repetindo tudo que as outras pessoas dizem? Não tem vontade própria?" E meio que essa figura é o próprio Tsubasa. O Tsubasa do passado meio que se materializando no sonho. Ele vai continuando falando que o Tsubasa se esforçou muito, mas o que ele ganhou com isso? E meio que fala que foi por isso que a mãe dele foi embora e que a avó tá triste, mas o Tsubasa, o nosso Tsubasa, fala que coisas boas também aconteceram. Ele fez as pazes com o Nakajima e descobriu a condição do seu avô. Mas o Tsubasa meio que emo fala: "Você já sabia disso." Ele fala que o Tsubasa passou muito tempo lá e viu a prova com seus próprios olhos. Tudo estava escrito nas paredes, literalmente. Todas as fórmulas e anotações malucas, dava pra ver que meio que não fazia sentido. E que ele só se fingiu de idiota por todo esse tempo. E é aí que o Tsubasa emo, ou Tsubasa Aqua, fala: "Pense nisso. O que você realmente quer?" E nisso vamos a outro flashback, onde o Tsubasa fez uma redação sobre as férias que meio que ele teve. E ele fala da visita do planetário que ele teve com toda a sua família. E assim que ele chega em casa, meio que ele fala pra mãe dele que a professora gostou da redação dele e pergunta se eles podem irem lá de novo, pois ele nem se importa em perder no futebol. Ele só quer que ele fique todo mundo junto, mas a mãe fala: "Ah, nem pensar." E dá pra ver que meio que foi o ambiente que meio que influenciou o Tsubasa. Pois assim que ela fala nem pensar, meio que o Tsubasa: "Ah, ok." Como se ele meio que aceitasse meio que isso. E aí, uma das buscas da família, usando meio que as fotos, eles chegam no planetário que meio que o Tsubasa já foi. O Tsubasa meio que vê meio que a apresentação, o Kozo vai falando das constelações. E eles vão tomando sorvete, mas o Tsubasa só foca meio que na família, pelo menos o que restou. E lembra meio que daquela vez que ele meio que tava com a família meio que inteira. E o Tsubasa meio que tava chorando. E a Sachi fala: "Você se lembra de algo, Kozo?" E meu Kozo: "Não, eu não sei o que tá falando." E meio que a Sachi: "Ah, tanto faz."
Isso foi uma fala bem gananciosa ao Satir. O Tsubasa só vai analisando meio que os membros que restaram, que foi o vô, a avó e a Shiori. Os pais deles já acordaram, mas ele só queria ver todos da família meio que sorrindo. Isso já era o suficiente. Isso era tudo que ele queria. Então, meio que ele vai correndo em direção ao resto. E aí, então, e a gente vê meio que o Tsubasa Emo e o Tsubasa Aqua vendo tudo isso e meio que falando. Então não tem problema se eu nunca acordar desse sonho. Boa noite. E aí, o Tsubasa acorda do coma. E o capítulo se encerra com o meio que o Tsubasa se questionando. O que aconteceu com o boa noite, hein? Esse final com certeza gera muitas dúvidas na nossa cabeça. Mas vamos por partes, vamos por partes. Primeiro, a data do calendário meio que na última página, que é 8 de maio. E hoje é 8 de maio, ironicamente. E segundo, o Tsubasa não tá usando as suas bandazinhas, que pode não parecer, mas elas são bastante importantes. Mas o Tsubasa em nenhum momento meio que da história as tira. E talvez essas bandanas seriam o totem dele. Se vocês não sabem o que eu tô falando, quem lembra do filme A Origem de Christopher Nolan? Que o personagem do Leonardo DiCaprio meio que tem um peão para meio que saber se está sonhando ou não. No caso das ataduras do Tsubasa, em todo momento que a gente viu até agora, ele está usando. E as únicas vezes que a gente não vê ele as usando foram nos flashbacks e o agora. E nos capítulos que se passa no mundo real, meio que o Tsubasa estava meio que usando essas bandanas. Isso que me faz pensar que o fato dele não estar usando as bandanas quando ele acordou no final desse capítulo é porque talvez ele acordou no mundo real. Mas o mistério que gera em questão: o que é esse outro Tsubasa? Eu acho que eu tenho a teoria que talvez esse Tsubasa Emo e o Solta talvez sejam meio que o mesmo espírito. É a minha teoria, eu só acho isso. Agora vamos ver nos próximos capítulos o que esse autor despirocado meio que vai fazer comigo. Será que teremos mais um plot twist do 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 plot twist? É o que veremos. Bom, esse foi o capítulo 23 de Ichi no Family. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe. Que eu muito busy fui.